Por que clareza sem ordem não sustenta mudanças? Olá, queridos! Graça e paz, Washington Santos chegando para falar com você sobre esse tema tão controverso que as pessoas acham que apenas ter clareza vai sustentar uma mudança duradoura. A grande verdade é que pessoas que vivem nesse paradoxo da clareza inútil, eles têm um certo problema. Eles têm clareza do que precisam mudar, mas eles não conseguem mudar. Se clareza realmente resolvesse, você já teria mudado, não? Por quê? Você entende seus padrões, você reconhece seus erros, você sabe onde está falhando, você sabe o que você precisa mudar, mas mesmo assim, você continua exatamente no mesmo lugar. Você sabe que você precisa comer menos açúcar, você sabe que precisa comer menos gordura, você sabe que precisa fazer mais ligações, você sabe que precisa fazer networking, você sabe que você precisa dar mais atenção à sua família, mas mesmo assim, nada muda. Você continua exatamente no mesmo lugar. E o problema é que isso gera um tipo específico de frustração. A frustração de quem já sabe o que precisa fazer, mas que não consegue sustentar a mudança. Ou seja, nada é mais cansativo do que entender tudo e não conseguir mudar nada. Existe uma mentira moderna que diz que entender tudo é o suficiente, e não é. Ou seja, se entender tudo fosse suficiente, a maioria das pessoas de formação, a maioria das pessoas que se informam, conseguiriam mudar a sua vida. A gente vive na era da clareza. Conteúdos, podcasts, livros, terapias, diagnósticos, campanhas de oração, novenas, meditações. Nunca se entendeu tanto. Nunca se soube tanto a respeito do que precisa mudar. Mas por que as pessoas mudam tão pouco? Por que as pessoas não conseguem fazer o que elas sabem que precisam fazer? Porque a clareza ilumina, mas ela não organiza. A Bíblia fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma. A dracma era uma moeda de grande valor. E diz o texto bíblico que essa mulher acendeu a luz da sua casa. Ou seja, acender a luz em uma casa bagunçada não a organiza, só revela a bagunça, certo? Então, clareza sem ordem só vai aumentar a consciência do caos. A clareza talvez seja um primeiro passo. E essa mulher, quando acende a luz, lida com a bagunça em que sua casa está, e o que que ela faz? Ela começa a varrer, começa a cuidar da sua casa, começa a arrumar tudo direitinho, e ali ela encontra a moeda que ela precisava encontrar. O que que esse texto nos diz? Você precisa sim de clareza, mas só a clareza não vai sustentar a tua mudança. Você precisa agir, você precisa trabalhar, você precisa organizar o que está desorganizado e o que está bagunçado. Mas alguns acham, e você pode ser uma dessas pessoas que está me assistindo aqui, que só ter clareza do que você precisa vai resolver. Tudo isso para que daqui a algum tempo você esteja cansado. Porque clareza sozinha cansa. Clareza gera responsabilidade. E quando você sabe o que precisa mudar, o que precisa fazer, o que está errado e o que está fora do lugar, isso gera um desgaste. Gera um desgaste que não vai trazer a mudança e que vai fazer com que você fique cansado. A sua mente começa a entrar em conflito e aí você tem o que eu chamo de culpa sofisticada, sabe? Eu sei que eu tenho que mudar, mas não mudo. Mas eu tenho clareza, eu estudei, eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Sabe, mas não faz. Não é verdade? E os motivos pelos quais você não faz são os menos importantes aqui.
A mudança se sustenta com clareza, mas não clareza sozinha. Ela se sustenta com clareza, mais ação, mais arrumação. Porque se você só tiver clareza, você vai começar a se autocriticar silenciosamente. O que que é isso? No teu interior, você está criticando a você. Poxa, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não mudo, eu não consigo fazer. E vem naturalmente uma sensação de impotência. Por quê? Porque você acredita que não pode mudar. E se eu tenho um conselho a te dar, é comece mudando o que você pode. Nem que seja um hábito por vez, nem que seja arrumar sua mesa, nem que seja qualquer coisa. Desde que pequena, porque isso vai te dar um sentimento de pequena vitória. Do contrário, a clareza sem a estrutura vira autoacusação, você começa a se acusar. E esse é um erro que quem já despertou comete muito. É muito natural. Qual o erro, Washington? As pessoas tentam sustentar as suas mudanças na força do braço. Elas acham que força de vontade resolve, elas acham que motivação vai solucionar o problema, elas acham que disciplina temporária vai estabelecer uma solução para o problema. Elas até conseguem algum avanço. Isso funciona por um tempo, mas depois tudo desmorona. Por quê? Fraqueza? Não. Por quê? Desleixo? Não. Por quê? Porque a ordem, ela não nasce do seu esforço pessoal. Ela nasce de você estabelecer estruturas, uma estrutura de mudança que seja duradoura. Ou seja, aqui estão meus livros. Se você não tiver uma estante como essa que dê suporte a esses livros, sabe o que aconteceria? Eu estaria com livros empilhados em cima da minha mesa, eu estaria com livros empilhados em cima, no chão, em um monte de lugar da casa, mas cedo ou tarde, quando eu passasse por ali, desapercebidamente, eu ia esbarrar nessa pilha e esses livros iriam cair. Ou seja, é necessário uma estrutura, ok, que sustente aquilo que você quer organizar. A minha, assim, tem até alguns livros aí que estão meio desorganizados, estou precisando de estante nova, estou precisando, porque já está acabando o espaço aqui, né? E eu estou chegando perto do meu aniversário, entendedores entenderão. A coisa é tão séria, a questão da estrutura é tão séria, que no relato do Gênesis, da criação do mundo e da criação do homem, tem uma coisa que me chama atenção. O que te chama atenção, Austin? Deus não criou a vida sem antes criar uma estrutura, sem antes criar uma ordem. Deus não criou o homem sem antes ter criado um jardim. Então Deus separa luz e trevas, Deus separa céus e terras, Deus separa dia e noite, Deus separa água e terra seca, ok? Porque só aí, quando tudo está estruturado, existe uma boa estrutura, o homem pode subsistir ali. A vida pode se sustentar ali. Porque o conselho dos pais para os filhos é, cara, cria uma estrutura, se forma, consegue um emprego, etc, etc, para depois você casar. A estrutura que o pai normal quer para o seu filho é essa, ele poder se sustentar, ele poder cuidar das suas coisas. Isso fala sobre estrutura, estrutura antes da clareza. Eu tenho clareza, formei a estrutura, aí a mudança se sustenta. Porque esse jovem do nosso exemplo aqui, ele tem a consciência que ele precisa sustentar uma família. E o que sustenta a família é estrutura, não é clareza. O que sustenta uma família são ações, não é saber o que fazer, porque saber o que fazer sem ação não adianta de nada. Então, para tudo nessa vida, para sustentar qualquer tipo de mudança, você precisa de uma estrutura, porque onde não existe ordem, não adianta, a vida não permanece. A ordem precede ao crescimento.
Ninguém cresce na bagunça, não adianta. Por isso, todo crescimento tem que ser ordenado. E a ciência mostra que o nosso cérebro, ele precisa de sistemas. Estudos sobre ciências do comportamento ou mudança de comportamento, elas mostram que as pessoas mudam quando têm sistemas e não apenas intenção, não apenas intenções. Novamente, falamos sobre a questão da estrutura, ok? Quando você tem uma estrutura, é mais difícil você recair. Por quê? A estrutura está sustentando aquela vida ali. Decisões pré-organizadas economizam energia mental. É o que eu falei há algum tempo, em que quando você tem uma decisão pré-organizada, por exemplo, você tem que trabalhar amanhã. Deixa lá tua roupa já separada, deixa lá teu material de treino já separado, deixa lá tuas vitaminas, tuas coisas que você precisa consumir. Porque quando você acordar no dia seguinte, você não vai precisar mais daquilo, ok? Então entenda, não confunda. Anote essa frase se você está aqui nesse vídeo, anote essa frase e guarde isso. O cérebro ama a clareza, mas depende de ordem. O cérebro ama a clareza, mas depende de estrutura. Porque sem estrutura, sem ordem, a clareza vira um peso cognitivo. Então entenda que o que realmente sustenta a mudança é a estrutura. Então, mudanças reais exigem algumas coisas que estão dentro dessa estrutura. E o que eu posso citar aqui para você? Ritmo. Toda mudança depende de um ritmo. Se você faz algo hoje, daqui a 3 dias, aí amanhã faz um pouquinho mais, aí depois faz muita coisa. Depois você faz tudo aquilo que você não fez em uma semana, faz tudo em um dia, não vai resolver. Então tem que ter um ritmo. Todos os dias as mesmas coisas, todos os dias as mesmas coisas, todos os dias gravando vídeo, todos os dias treinando, todos os dias comendo limpo, todos os dias cuidando da família, todos os dias lendo, tu precisa de ritmo. E dentro desse ritmo vem uma outra coisa chamada critério. O meu critério é esse. Se eu tiver de escolher entre duas coisas, eu vou escolher aquilo que eu estou priorizando, que é a terceira coisa. Veja, ritmo, critério e prioridade. O que eu priorizo vai ser o que eu vou fazer primeiro. Óbvio, preciso de prioridade. Ritmo, critério, prioridade. Uma outra coisa que não se fala muito, mas a gente vê muito por aí, e é outro erro grave que alguns cometem, é achar que pode ter o melhor da vida anterior, que pode continuar tendo prazer na comida, nos chocolates e nas pizzas e no que quer que queira, e vai ter também, ao mesmo tempo, um shape definido e bonito. Não vai. Não vai. Aí vem as soluções fáceis e baratas, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse comer pizza, pudesse comer chocolate, pudesse encher a cara de churrasco e não ficar com barriguinha, né? E não ficar flácido, não ficar gordo. Seria maravilhoso, mas não é assim que a vida funciona. Então, além de ritmo, critério e prioridade, você precisa encerrar ciclos antigos. Tem pessoas hoje que estão casadas, mas estão pensando naquele namorado ou namorada lá de trás. Tem pessoas que estão vivendo uma vida hoje mais confortável, com mais dinheiro, estão com manias de quando não tinham dinheiro. Basta dizer que uma das coisas que mais acontece quando a pessoa começa a fazer dinheiro é ela engordar, ela comer e comprar tudo que ela não podia comprar antes. Isso é do cérebro, cara. É o teu cérebro funcionando. Quando você tem ritmo, quando você tem critério, quando você tem prioridade, quando você tem encerramento de ciclos, aí você tem uma estrutura repetível. Você tem uma estrutura replicável, uma estrutura que vai sustentar a sua mudança. Ou seja, isso não é empolgação de momento, é uma arquitetura interior, é ordem interior, é soberania interior, estabelecer governo interior, ou seja, eu escolho isso aqui ao invés disso aqui. Mudar não tem nada a ver com força de vontade. Mudar fala mais sobre a criação de estrutura,
sobre sustentar a mudança que você quer ser. Então, entenda que eu não estou dizendo aqui que o conteúdo e a clareza não têm valor, não é isso que eu estou dizendo. O conteúdo até sustenta. Aliás, o conteúdo até desperta, mas não sustenta. Repetindo, o conteúdo desperta, mas não sustenta. Então, insights abrem os seus olhos, mas não sustentam mudança, não constroem casas. E vai chegar um ponto que mais clareza não vai te ajudar, mais conteúdo não vai resolver. Por quê? Existem pessoas mentalmente obesas, que elas leem, 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 conhecem todos os livros, conhecem todas as teorias. Isso é muito comum em vendas, né? Tem aqui, ó, o speed selling, tem aqui na estante de vendas, cadê? Deixa eu pegar três aqui, ó. Receita previsível, cadê o speed selling? Expedição fanática, tá aqui em algum lugar o speed selling, não estou achando aqui, mas tá aqui. Eu vou citar esses dois aqui, ó. Prospecção fanática, do Jeb Blount. O cara sabe que ele tem que prospectar, mas ele não prospecta. E aqui, Receita Previsível. Outro livro muito legal, que eu gosto muito. Veja, o cara sabe o que tem que fazer. O cara conhece Receita Previsível, o cara conhece Spin Selling, o cara conhece diversas outras táticas. Prospecção fanática, mas ele não aplica nenhum dos livros que ele lê. Ele não estuda os livros que ele lê. Ele não marca. Olha os livros do Oscar, como é que são, ó. Tudo marcado. Tá lá, ó. É uma forma. Qualquer dia eu faço um vídeo aqui, tudo rabiscado. Eu faço um vídeo aqui sobre como eu estudo os meus livros, como eu trabalho isso aqui. Então, ele tem conhecimento. Luz não falta, mas uma estrutura ordenada e aplicada está faltando. Então, depois de entender isso, depois da sua clareza, depois que você tem clareza a respeito do que você deve fazer, vem o trabalho mais difícil e menos glamouroso, que é organizar, é alinhar, é decidir e sustentar. Essa é a parte difícil, essa é a parte que não é glamourosa, essa é a parte que não chama atenção. Por detrás das câmeras, há coisas acontecendo que não geram glamour, que não geram likes nem curtidas. Há um trabalho a ser feito e esse trabalho tem que ser sustentado. Porque se esse trabalho não for sustentado, não vai adiantar de nada. E poucos querem essa parte. Poucos querem essa questão tão complicada e difícil. Mas essa parte que ninguém vê, que não gera like ou curtida, é a que sustenta a mudança. É a única que transforma. Repito, a clareza te mostra o caminho. A ordem faz você caminhar. Não esqueça, clareza sem estrutura cansa. Estrutura vem depois da clareza. E é a estrutura quem sustenta a sua mudança. Nós nos vemos no nosso próximo bate-papo de amanhã. Um grande beijo no seu coração e fique na paz. Tchau, tchau.